Olá pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do MATLAB, que é o software que estamos utilizando para fazer nossos cálculos em quimiometria. Então, essa aqui é a página inicial do MATLAB. Em cima nós temos a barra do editor e outras pastas. Depois nós podemos falar um pouco mais dessas pastas. Aqui eu tenho a minha janela de comando. Aqui eu tenho a janela de comando, onde são executados os meus comandos. Aqui o workspace, onde ficam guardadas as matrizes, todos os arranjos. Aqui eu tenho a pasta atual, onde ficam guardadas as rotinas, os scripts em MATLAB. E aqui é o meu editor. Normalmente, quando eu vou trabalhar, eu abro um novo editor. Então, eu venho aqui em cima em Home e abro um New Script. Ou apertando Ctrl N, segura a tecla Ctrl e aperto N, eu abro um novo editor. Então, eu posso digitar diretamente aqui, escrever as minhas matrizes e vetor. Então, por exemplo, se eu escrever aqui um vetor x igual, quero dar os elementos 1, 2, 3, sempre entre parênteses. Quando eu aperto Enter, a minha matriz, meu vetor x, no caso, ele aparece aqui no Workspace. Então, essa é a forma. Os comandos são executados aqui na janela de comando e o resultado aparece aqui no Workspace. Da forma que normalmente eu trabalho é aqui no editor. Eu abro um novo editor para cada trabalho que eu for realizar. E o que eu faço aqui é digitar os comandos que eu quero. Então, por exemplo, se eu digitar uma segunda matriz x2, coloco outro conjunto 4, 5, 6. Seleciono ela, aperto tecla F9, ele já executa esse comando. Então, tem aqui os dois vetores, x1 e x2. Quando nós vamos trabalhar em MATLAB, é necessário que os vetores e matrizes que nós estamos trabalhando estejam aqui no Workspace. Então, quando eu digito algum comando, por exemplo, eu quero calcular a média da matriz dos valores em x2. Então, já tem um comando específico para isso. Então, digito min e aqui x2, que é a matriz que eu quero calcular a média. Se eu quiser que essa média saia em algum vetor, se eu quiser armazenar esse valor, basta colocar essa saída em alguma variável. Então, eu chamei de A. Então, seleciono, aperto F9. Então, eu calculei a média desses três valores. Eu tenho aqui que essa média é igual a 5. Então, vejam só. Essa função que eu chamei, essa rotina, min, ela calcula a média de um vetor ou de uma matriz, ela já está no setpad do MATLAB. No entanto, se eu digitar o nome de alguma função que não exista, então vamos aqui no Workspace digitar uma função, por exemplo, min3, que não existe essa função no setpad do MATLAB. Quando eu executar, ele vai me gerar que ele não conhece essa função. E, em muitos casos, quando o nome é próximo de alguma função conhecida, ele me sugere o nome da função que eu quero executar. Eu posso, quando eu utilizo o min, ele me determina, ele calcula a média por coluna. Então, por exemplo, vamos limpar esses dados. Vou chamar então de x, vou criar uma matriz, os dados randômicos. Vou criar aqui 8 linhas e 4 colunas. Quando eu aperto Enter, ele imprime para mim o resultado aqui dessas 8 linhas e 4 colunas, esses dados normalmente distribuídos. Então, pedir para gerar números aleatórios. Esses números são gerados com média zero e variância unitária. Então, 8 linhas e 4 colunas. E esses dados vão ser armazenados na matriz X. Então, se eu digitar agora, se eu quiser armazenar a média de X, dessa matriz X, aperto Enter, ele calcula a média por coluna, cada uma das colunas. Se eu quiser calcular a média por linha, ou seja, cada uma das 8 linhas, então na minha matriz X, calculei a média de cada uma das colunas. Então a primeira coluna eu tenho essa média, a segunda, a terceira e a quarta coluna. Se eu quiser calcular a média por linha, então basta digitar o mesmo comando, vírgula 2. Então ele vai calcular a média agora para mim por linha. Então eu tenho a média da primeira linha, da segunda, da terceira e assim por diante. Se eu não quiser imprimir o resultado, então
Então, se eu não quiser imprimir o resultado, basta colocar ponto e vírgula, né? Então, ele calcula e me deixa aqui o resultado, só não imprime na tela. Isso facilita, pois a depender da quantidade de números que eu tenho para imprimir, pode demorar muito tempo aqui de processamento do MATLAB. Então, quando é muito número, não preciso ficar imprimindo na tela essa grande quantidade. Então, basta colocar o ponto e vírgula, ele calcula e armazena aqui no Workspace o valor. Então, voltando aqui para o editor, o MATLAB já tem várias funções internas, algumas muito importantes, como por exemplo, vou chamar aqui de C uma matriz de covariância de x, basta usar a função cov de x, ele já calcula a matriz de covariância. No caso, a matriz de covariância vai ter a dimensão da quantidade de colunas de x. Então, se eu venho cá na matriz x, a matriz x já tem 8 linhas e 4 colunas. Quando eu digito o comando covx, ele vai me gerar uma matriz quadrada, simétrica, com o número de dimensões de colunas da minha matriz x. Então, executando o comando covx, então eu tenho essa matriz, pode ver que ela é quadrada. Então, na diagonal principal, eu tenho a variância de cada uma das colunas da matriz x. E aqui, fora da diagonal principal, na triangular superior e na triangular inferior, eu tenho os valores de covariância. Aqui a covariância entre a variável 1 e 2, e aqui a covariância entre 2 e 1, que deve ser o mesmo valor. Por isso eu tenho essa matriz simétrica. E assim por diante, 1 e 3, 3 e 1. Então já tem essa função interna. Quando vamos executar algum pacote em específico, então, por exemplo, o pacote do libpls, nós devemos entrar dentro daquele pacote e utilizar aquelas rotinas daquela parte de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho aqui o pacote libpls. Se eu quiser fazer uma execução de um comando dentro do libpls, eu posso vir aqui. Aqui o endereço no qual eu estou trabalhando é dentro dessa pasta aqui do meu computador, a pasta dados. Então eu venho aqui na pasta pls, dou 2 cliques. Então aqui ele vai executar esses comandos. Então na hora que eu executar um comando aqui, por exemplo, o comando covx, ou seja, ele vai pegar a minha matriz x, ele vai identificar a matriz x, vai procurar a matriz x e vai executar esse comando covx. Então a matriz x está aqui no meu workspace. Se eu digitar aqui, colocar uma matriz que não esteja no workspace, o que o MATLAB vai me gerar é uma mensagem que ele não identificou essa variável x2. Então ele não conseguiu encontrar ela aqui no meu workspace. Ele não reconhece essa estrutura. Então, uma vez que ele reconhece a estrutura, então ele aplica a rotina cov. E como que ele faz? Ele procura se existe cov aqui, né? Às vezes, a depender do que eu esteja executando. Então, por exemplo, se eu colocar x é igual, eu vou pegar o vetor x, eu quero o elemento da segunda linha e da terceira coluna. Então, eu quero reportar esse elemento. Então, ele encontra aqui a matriz x e procura o elemento da segunda linha e terceira coluna e reporta para mim. Então, o elemento da segunda linha, terceira coluna, armazenou esse valor para mim, armazenou em D. Mas se a função, como eu executei aqui a função cov, ele vai procurar aqui na pasta atual, ou seja, na pasta atual que eu estou trabalhando. Então ele vai procurar dentre estas funções aqui da pasta atual, se existe essa função cov. Se não existir, ele vai para o setpad, ele vai para as funções internas dele. Se ele encontrar lá, ele executa. Caso não encontre lá, ele gera aquela mensagem de erro, como por exemplo, quando eu coloquei aqui a função cov3, ele não conhece a função, na verdade, ele colocou que ele nem conhece o x2, mas o cov3 ele também fala que não conhece a função ou variável cov3, né? Função que não está aqui nem no folder de trabalho e nem no setpad do MATLAB e nem a variável, né? Lembrando que variável, quando eu digitei o comando x2, ele identificou esta variável. Então devemos tomar cuidado na hora que dá um nome. Então, por exemplo, se eu der um nome de uma matriz qualquer, se eu chamar cov, der um nome de cov,
e colocar que esse COV é a média da matriz X, né? Então vem cá e executa. Então agora para o MATLAB, COV já não é mais aquela função interna. COV é um vetor, Então se eu for executar novamente esse comando COVX, né, COV de X, ele vai me gerar um erro. Mas o erro agora não é mais, esse erro está sendo gerado porque ele vai pegar o meu vetor X e pegar esses índices aqui, que está esse subscrito, ou esse subconjunto aqui, que é uma matriz que é maior até do que o meu vetor COV. Então, para o MATLAB agora, COV é um vetor. Então, tem que tomar cuidado na hora de dar nome a essas variáveis, que eu vou armazenar no meu workspace, para não coincidir com o nome de nenhuma função que esteja aqui na minha pasta atual de trabalho e nem em nenhuma função interna do MATLAB. Então, que eu posso vir aqui e apagar essa função, apagar esse vetor. Uma vez que apaguei, agora o MATLAB executa normalmente a função de covariância. Ele procura aqui, não encontrando, ele vai para o setpad. E a função de covariância, COV, ela está no setpad do MATLAB. E qualquer rotina no MATLAB, ela é escrita na forma de saída, né? Eu tenho meus output, é igual ao nome da função. Aqui eu entro com o nome da função que eu estou utilizando, o nome da rotina, e dentre parênteses eu coloco as minhas entradas. Então pode ser uma entrada, duas ou várias entradas. Do mesmo ocorre para saídas, eu posso ter uma, duas ou mais saídas. Então essa aqui é a forma que nós utilizamos para rodar os nossos scripts em MATLAB, as nossas funções. Então eu tenho as saídas, então pode ser uma ou mais saídas, o nome da função que eu estou chamando e as entradas. Se eu tiver mais do que uma saída, eu coloco ela entre colchetes. Então posso ter aqui uma saída 1, uma saída 2 e assim por diante. Posso ter mais que um. E as entradas eu posso ter uma entrada 1, uma entrada 2 e assim por diante. E aqui o nome da função. Então, por exemplo, a função para ler conjunto de dados da planilha Excel, né? Então vou dar um help aqui na função xlsread. Então, essa função serve para ler arquivos em Excel. Então vamos dar um help nela aqui. Então eu tenho o nome da função, né, para ler arquivos no Microsoft Excel. Então eu tenho as minhas saídas e a minha entrada. No caso aqui eu posso ter mais do que uma entrada. Então, por exemplo, a primeira saída é só os valores numéricos do range que eu tenho, a segunda saída só os valores de texto e a terceira são todos arquivos de texto e número, mas tudo exportado na forma de texto. Então a entrada é o nome do arquivo, né? O nome do arquivo em Excel que eu quero abrir, a aba no qual eu estou trabalhando, qual é a aba que eu quero ler, e aqui o range de valores que eu quero ler, né? Da mesma forma que está no Microsoft Excel. Então eu leio dentro de um arquivo, eu leio uma aba específica, e dentro dessa aba eu leio um range de células. E aqui eu vou exportar a primeira saída, somente os valores numéricos desse range que eu estou lendo. A segunda, somente os valores não numéricos, somente os textos. E o terceiro, me lê tudo mais na forma de texto. Então, essa é o formato de um script, de uma função em MATLAB. Então, eu tenho as minhas saídas, pode ser uma ou mais saída, o nome da função e as entradas. Caso eu queira somente a segunda saída, não queira ler a primeira, eu só coloco o til no lugar daquela que eu não quero. Se eu quiser a primeira, não quiser as outras, basta não colocar o nome das outras saídas. Então, escrever dessa forma simples, né? Saída 1 ou somente saída, o nome da rotina e as entradas que eu quero colocar.